Calma, eu sei que você está assustado com a capa do vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre demonologia, o estudo da origem dos demônios e como Satanás, desde Gênesis a Apocalipse, vem enganando a humanidade. É um conteúdo completo e se você quer saber mais sobre este assunto, fica neste vídeo. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, compartilhe e comenta porque eu quero saber a sua opinião. E um recado importante, eu não sou judia, eu apenas compartilho os meus estudos sobre judaísmo e cristianismo para entender mais o contexto da Bíblia Sagrada. Então, vamos direto ao ponto. A demonologia é uma área muito complexa dentro das tradições religiosas. Especialmente dentro do judaísmo e do cristianismo, essa área de demonologia é interpretada de diferentes maneiras. E na Cabalá, os demônios possuem estruturas hierárquicas específicas e fazem parte da estrutura metafísica do universo. E no cristianismo, a demonologia se desenvolve a partir dos anjos caídos. Gênesis é um dos textos fundamentais para a compreensão da demonologia. E a figura da serpente em Gênesis 3 é comparada com uma manifestação demoníaca dentro da Bíblia. A serpente de Gênesis 3 desempenha um papel na queda da humanidade, fazendo com que Eva coma o fruto proibido. Mas quem era essa serpente? No antigo judaísmo, a serpente era vista como um animal astuto, uma criatura criada por Deus, mas usada para o mal. Ela também é vista como a personificação do mal. Em algumas tradições rabínicas, a serpente é associada a Samael, o anjo da morte e do pecado. E no cristianismo, a serpente é associada a Satanás, principalmente no Novo Testamento. E a associação do diabo e da serpente solidificou a ideia de que o diabo é usado para a primeira tentação na Terra, assim fazendo o ser humano cair em pecado. E os trechos mais misteriosos estão em Gênesis 3, onde menciona a ideia dos Néfilins. E há 3 interpretações para este texto. A primeira interpretação era que os Néfilins eram anjos caídos, que tiveram relações com mulheres, gerando os famosos gigantes. Outra visão é que os Néfilins eram descendentes de Caim e Sete. Uma visão mais moralista diz que os filhos de Deus eram descendentes piedosos de Sete, corrompidos pela descendência de Caim. A interpretação demonológica deste trecho vem das literaturas apócrifas, como o livro de Enoque, que explica que os Néfilins, os anjos caídos, foram aprisionados por Deus. E estes anjos aprisionados estão aguardando o juízo final. A cidade Sodoma e Gomorra, citada em Gênesis 19, diz que a corrupção era moral e espiritual. Segundo os apócrifos e as literaturas rabínicas, diz que as corrupções deste povo eram idolatria e magia negra, rituais sexuais pagãos e também sacrifícios humanos. E isso fortaleceu a ideia de que as nações pagãs eram um instrumento usado pelo mal. Por isso, os israelitas deveriam se manter longe dessas práticas. No Antigo Egito, os demônios eram conhecidos como Aamu e Aquirus, e as suas principais características eram o caos e a destruição. E eles estavam associados a forças malignas, tentando interromper a ordem divina. Os principais espíritos malignos egípcios incluíam Apófis, a grande serpente do caos, inimiga do deus Ra. Sete, inicialmente um deus, mais tarde visto como um ser maligno associado ao deserto, às tempestades e ao assassinato de Osíris, e Amit, criatura devoradora de almas composta por crocodilo, leão e hipopótamo.
Se você observar as 10 pragas do Egito, vai entender que Deus não usa só as pragas para punir os egípcios, mas para também desafiar cada divindade egípcia. A água transformada em sangue contra Api, deus do Nilo. Rãs contra Eket, deusa da fertilidade, representada como rã. Escuridão contra Ra, o deus do sol. Morte dos primogênitos contra Osíris e o próprio faraó, visto como divino. E isso demonstrava que os deuses egípcios não tinham poder diante de Deus. E mesmo depois de testemunhar muitos milagres, os hebreus caíram no pecado da idolatria, fazendo bezerro de ouro. E este evento forte tem relação com o culto egípcio e cananeu, onde os touros eram símbolo de força e fertilidade, como Baal e Apis. E olha que interessante, a Torá proíbe práticas de cultos malignos e o contato com essas divindades. Não permitam que se ache entre vocês quem queime em sacrifício seu filho ou sua filha, nem quem pratique em adivinhação, se dedique à magia, faça presságios, pratique feitiçaria, invoque espírito e consulte os mortos. O Senhor tem aversão por quem pratica essas coisas. Deuteronômio 18, 10 ao 12. E Salomão, filho de Davi, também é conhecido pelas suas práticas místicas. Apesar de sua sabedoria, Salomão começou a entender sobre as práticas pagãs depois de suas milhares de mulheres. E ele acabou conhecendo as práticas pagãs. E um dos textos mais importantes sobre Salomão está no Testamento de Salomão, livro apócrifo escrito no século 2 e 3 depois de Cristo. E este testamento diz que Salomão recebeu um anel mágico do arcanjo Miguel, permitindo ele controlar os demônios e obrigá-los a construir o Templo de Jerusalém. E essa tradição influenciou as práticas ocultas da Cabalá, no hermetismo e na magia cerimonial medieval. E na Idade Média, o selo de Salomão foi usado para exorcismo e magia protetora. E com a necessidade de consolidar o seu poder, a Igreja Católica perseguiu e puniu pessoas suspeitas de bruxaria. E em 1417, os inquisidores Henrique Kramer e Jacob Springer fizeram um manual de caça às bruxas. Bom, este manual falava que através da tortura eles iriam conseguir informações sobre aquelas pessoas estarem fazendo cultos e bruxarias. E este manual teve grande influência na Europa, fazendo milhares de pessoas serem mortas. E aí a gente chega em Baphomet, que aparece pela primeira vez nos registros contra os Templários. E esta ordem foi acusada de adorar um homem com cabeça de bode. E em seus rituais eles eram acusados de cuspir na cruz, praticar ritos de magia negra e feitiçaria. Vocês viram que durante a história, Satanás ele se disfarça de diferentes nomes e diferentes seres. E este estudo faz nós compreendermos como Satanás usa diferentes estratégias para enganar o povo de Deus. E tem muita gente que é contra o estudo da demonologia. E a demonologia, gente, é uma opinião assim particular. Eu acho importante a gente sempre estudar o terreno do inimigo, porque quando a gente conhece o terreno do nosso inimigo, nós podemos nos armar e não cair em suas armadilhas. E sempre, sempre Deus vencerá o mal, a luz vencerá as trevas. E aí, o que você achou deste estudo sobre demonologia? Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha, curte e me siga nas minhas redes sociais. E até o próximo sábado.